Olá, para todo mundo que está entrando. Oi, Cris, tudo bom? Hoje eu vou estar aqui conversando com a Antônia Bergamin, sócia da Galeria Bergamin Gomide. Aqui é a Camila, da Cura. A gente vai falar sobre os projetos novos da galeria, sobre a sede nova, muitas novidades por aí. A Antônia já entrou aqui, eu vou adicionar ela, eu só vou adicionar o título da nossa conversa para quem entrar depois. Peraí. Cris, saudades de você. Peraí, como que eu faço? Fixar. Oi, Oiê! tudo bom? Tudo e você? Tudo bem. Tá me ouvindo direito? Eu tô aparecendo bem? Perfeita! Que bom. Eu tô dando um pouco de delay ou tá normal? Eu tô te vendo normal. Normal, tá. Bom, vamos lá. Antes de qualquer coisa, Antônio, eu acho que é legal você falar um pouquinho sobre a galeria, você apresentar toda a sua trajetória, assim, brevemente, para quem não conhece. Falar um pouco sobre como que nasceu a Bergamin Gomide, para a gente chegar nessa sede nova, nessa novidade, que é né, na Vila Modernista do Flávio de Carvalho. Bom, legal. Então, a galeria, na verdade, ela já existe, ela já existia, desculpa, com o meu pai, Jones Bergamin, a Galeria Bergamin só. E, e em 2013, ele também tem uma casa de leilão, né, a Bolsa de Arte, para quem não sabe. E em 2013 ele Vai ter decidiu. leilão essa semana. Vai É ter essa, um não é? ótimo leilão essa semana, quinta-feira, imperdível, tá com peças ótimas, de design, inclusive, também lindas. Uma coleção de concretos também muito, muito boa. Mas, enfim, ele tinha essa galeria, chamava da Galeria Bergamin, e, e em 2013 ele decidiu se afastar da galeria e passar a direção da galeria para mim e para o Thiago. A gente já trabalhava com ele, eu no Rio e o Thiago em São Paulo. O Thiago há mais tempo que eu trabalhava uns 2 anos com ele e o Thiago já acho que uns 8. E a gente queria levar a galeria, assim, a gente queria fazer certas mudanças nela, mudar a programação, ter uma programação mais frequente, mais pensada, porque do jeito que ele fazia exposições maravilhosas, mas um pouco espaçadas, às vezes demais, porque ele não tinha tempo, porque ele tinha 2 negócios para tocar. Então, a gente assumiu a direção, começou a fazer uma programação de mercado secundário, de uma maneira assim, muito bem pensada, com curadoria, chamando curadores, às vezes, externos também para fazer para a gente, às vezes curadorias internas nossas. E aí fomos indo por esse caminho. A gente fazia também muito intercâmbio de artistas internacionais que a gente trazia para a galeria no Brasil, exposições tipo Beuys, Tapes, Kippenberger. E a gente também fazia o contrário, né? Quando a gente fazia as feiras fora, que também era também era algo que a gente se importava muito, era levar a galeria para fora. Então, quando a gente fazia as feiras internacionais, a gente procurava levar os artistas brasileiros. Então, dessa maneira, a gente conseguia fazer esse intercâmbio cultural, né, entre o Brasil e o resto do mundo nesses. Disseminar, né, cada vez mais a arte brasileira para fora do Brasil, que vocês têm um papel muito importante disso. Exato, e o contrário, né? Dar oportunidade para os nossos colecionadores aqui do Brasil de conhecerem obras, às vezes, que eles não conheceriam, de Sim. arte internacional, né? Nomes estrangeiros. E aí, bom, a gente sempre teve o sonho de fazer uma programação primária. Só que a gente começou lá em 2013 meio que fazendo o que a gente já Gente, sabia para quem fazer. não sabe, o que é mercado primário e o que é mercado secundário, mercado primário é quando eles lidam diretamente com um artista. Mas aí, E secundário é revenda. isso. Então, normalmente, secundário, a gente faz obras mais históricas, às vezes, normalmente de valores mais altos, mas, enfim, a gente fazia muito pós-guerra, a gente faz ainda, né? Pós-guerra, né? Concreto, até, assim, anos 2000. Mas a gente sempre teve um sonho, desculpa que tá pitando aqui, a gente sempre teve o sonho de Quer que eu fazer tire os um. comentários? Não, é o meu e-mail que Ah, tá tá.
shopping. Eu não sei tirar isso. Desculpa. A gente sempre teve esse sonho de fazer um time de mercado primário, né, de representar os artistas vivos. E a gente deu esse passo ano passado com o Marcelo Cipes, que foi o nosso primeiro artista representado, querido, que a gente gosta muito, muito. Maravilhoso, que agora está participando de uma exposição na Paulista. Exato, incrível. E foi assim um super acerto, porque além dele ser um artista maravilhoso, ele é uma pessoa também incrível e a nossa relação é ótima. E aí, esse ano, a gente deu continuidade a esse projeto de fazer o nosso time de artistas representados com o Pedro Caetano e com o Zé Rezende. E não é o fim, ainda até o final do ano a gente vai ter mais anúncios. Mais novidades. Uhum. Não, porque eu resolvi, até acho legal contextualizar, porque eu resolvi chamar você aqui hoje para falar, além de falar sobre esse novo espaço, eu acho super importante também esse trabalho que vocês estão fazendo. Nossa, tá dando um delay. Peraí, deixa eu... Vocês fazerem... Ixi, olha o Cipes. Eu voltei, você tá me ouvindo? Voltou, né? Tô. Voltou. Sim. Que eu acho super importante esse trabalho e esse diálogo do mercado primário e do mercado secundário também que vocês estão. E trabalhar a carreira desses artistas junto com a carreira dos outros artistas que vocês já trabalhavam. Então, e a gente Sim. vê que vocês fizeram um movimento muito diferente durante essa quarentena, né? Durante esse período de pandemia. Então, que realmente, tipo, se destacou. Então, por isso que eu acho super legal você vir aqui contar um pouquinho pra gente. Aí o que aconteceu? A gente começou a pegar artistas, né? Tinha um outro sonho também, que era um sonho bem forte, assim, dentro de mim, que era pegar uma casa de arquiteto. Uma casa que tivesse uma história. Quando a Luciana Brito abriu a galeria dela na Casa do Rio Leve, eu achei, tipo, incrível. E falei, nossa, é isso que eu quero, eu preciso de uma casa assim. Não daquele jeito, mas assim, eu preciso de alguma coisa, sabe? Algum espaço que me dê esse drive, sabe? Para cuidar do espaço, para mostrar os artistas. E aí, no meio da pandemia, a gente achou a casa do Flávio de Carvalho, na Vila Modernista. E eu acho que foi uma questão de oportunidade. Eu acho que na verdade, foram três coisas. Foi a oportunidade, porque se não fosse a pandemia, eu acho que provavelmente o inquilino estaria ainda lá, né? Não sei, mas bem provável. Sim. Segundo, já era um sonho antigo de ter uma casa de arquiteto, uma casa assinada, eu digo, né? De arquiteto, eu digo assinada. E terceiro, a gente começou a precisar de mais espaço por causa desse aumento de programação, com a entrada dos contemporâneos. Então, nossa galeria provavelmente não ia dar conta de mostrar tudo que a gente queria mostrar só com o espaço que a gente estava. Ou a gente ia demorar muito para poder mostrar os artistas. Então, agora a gente tendo 2 espaços, a gente consegue balancear isso melhor. E também é interessante, né? Porque um espaço é um lugar branco, todo minimalista, e o outro existe também um desafio da arquitetura. Mas sim, eu não sei se todo mundo que está aqui sabe sobre a Vila Modernista do Flávio de Carvalho. Então, eu acho que é legal. Eu vou tentar, gente. Eu nunca fiz isso. Eu vou tentar colocar as fotos aqui, Antônia, e aí a gente vai falando. Antes de você fazer isso, posso só fazer um parênteses? Que eu acho Pode. que, antes de falar da Vila, eu acho que é importante falar quem é o Flávio. Sim. Tá? Então, o Flávio, acho que a coisa mais importante que a gente tem para falar dele, e talvez resumir ele em um parágrafo, eu até vou ter que colar, tá? Porque é tanta coisa, é que ele é um artista multidisciplinar. Ele tá? é. Esses tipos de artistas são artistas que chamam muito a nossa atenção. Você sabe que a gente gosta muito de artista multidisciplinar. Então, o Flávio, ele era arquiteto, calculista, engenheiro, urbanista, Cenógrafo, pintor, desenhista, escultor, teatrólogo, cenógrafo, músico, radialista, jornalista, etnólogo, antropólogo amador, iconoclasta e também revolucionário romântico, como dizia o Le Corbusier. Então, assim, você vê que é uma lista bem extensa. Ele nasceu no Rio, filho de barão de café, então ele era uma pessoa rica. E por isso ele foi estudar em internato na Inglaterra.
bem cedo. Ele estava, inclusive, eu acho que na Primeira Guerra Mundial, eu não sei se ele estava, eu acho que ele estava na França ou na Inglaterra durante a Primeira Guerra Mundial, né? Sim. Tá. Não, não sei se ele estava na França, mas ele estava estudando na Inglaterra. Não sei se exatamente no momento ele estava, enfim, se ele foi para a França e voltou. Mas ele estudou na Inglaterra em escola interna. Depois ele chamou de, como é que era? Ilha Reformatórios. Então, quando ele estava na Inglaterra, né, passeando, enfim, visitando a Europa nos finais de semana, nas férias, então ele entrou muito em contato com surrealismo, dadaísmo, expressionismo alemão e, o mais importante, Bauhaus. Sim. Então, isso foi fundamental na trajetória dele de vida e como prática artística também. Então, acho que essa é uma parte muito importante de falar do Flávio. Então, dentro desses facetas do artista, por exemplo, essa é uma pintura dele. Que bom que você trouxe. Foi capa do leilão do meu pai em 2019, final de 2019, que é uma pintura dele. E aqui tem uma foto, por exemplo, da... E ele tinha muito, acho que isso também, ele era muito da vanguarda, né? Ele tinha muito essa coisa livre, tipo, de ir contra os tabus também que existiam na sociedade, né? Essa coisa dessa provocação que existia com esses experimentos que o Flávio foi fazendo ao longo da carreira dele. A intenção dele era quebrar os paradigmas da sociedade burguesa, né? Era literalmente romper com tudo isso. Isso na prática dele, todas essas práticas que eu falei aqui, em todas essas áreas ele buscava isso. Então, isso que você está falando da performance dele, né? Eu acho que ele deve estar falando disso, da experiência número 2, se eu não me engano, experiência número 2. Que é a procissão, né? Isso, que ele tem o dia, né, de Corpus Christi, onde as pessoas saíam na rua em direção... E significava... no catolicismo, significava próprio, acho que Jesus Cristo vindo abençoar, era uma coisa assim. Então, você tinha que sair sem o chapéu para mostrar respeito. Então, ele fez o caminho inverso, ele foi contra com o bonezinho. Sem chapéu. Desculpa, com o chapéu. Com o chapéu. Então, assim, ele quase teve que sair escoltado, porque ele foi linchado, praticamente. Enfim, então ele era iconoclasta total. Não só com parte da religião, como práticas burguesas em geral. Mas eu me perdi onde eu estava antes da gente falar. E mais pra frente também eu acho legal a gente falar daquela experiência, acho que é número 3, que ele sai na rua com o New Look, né? Como que o homem tropical deveria se vestir, então, de saia, com uma meiona, assim, tipo, então, era uma coisa realmente, tipo, provocativa para gerar um desconforto, né, na sociedade. Ele defendia que aquela vestimenta, né, do homem nos anos 30, eu não lembro qual foi o ano que ele fez essa performance especificamente. Acho que é lá foi 50, eu acho que é depois. Foi na década de 50. Mas ele achava, então, esse vestimenta, né, do homem da década de 50 completamente antiquada e que não estava coerente com o clima ou com o conforto. Então, ele fez esse traje, né, que ele chamou de New Look, onde o tecido era leve, era saia, ele falava que refrescava. Que os braços eram abertos. Os braços eram abertos para refrescar. Então, assim, tudo isso, né, mostra quanto ele era uma pessoa que realmente queria mudar mesmo, né? Então, e mostrar pra gente que, enfim, que tinham certos costumes que estavam datados, né? Sim. Mas entrando na Vila Modernista, então acho que depois que aí ele volta para o Brasil, né? Logo depois da Semana de Arte Moderna. Ele voltou para o Brasil logo depois da Semana de Arte Moderna e começa a atuar aqui como artista e como todas essas outras coisas que a gente comentou. E aí a Vila Modernista ela tem uma importância muito grande pelo seguinte: Quer que eu coloque? Oi, pode colocar. Gente, eu vou fazer um teste, tá? Vamos lá, Antônia. Peraí. Qual imagem que você quer que eu coloque? A do jornal? Quero uma da Vila. Então, a Vila Modernista, como vocês podem ver aqui, ela tinha 17 casas. Essa aqui
essas 1, 2, 3, 4, 5, essas 5 casas, essa aqui é a Ministro Rocha Azevedo. E a que corta é a Lorena. Então, essa é a esquina onde é a Vila Modernista. Essa vila, ele, como arquiteto, ele deixou quase que apenas projetos. Tá? Apenas 2 projetos dele se tornaram realidade. Os 2 foram financiados por ele, porque eram coisas assim completamente... Eram meio absurdas até, sabe, para a época. Eram muito avançadas. Então, eram casas pequenas, para a época, muito pequenas, porque ele defendia que você tinha que usar o espaço comum. Então, as casas eram feitas para abrigar o menos possível. Então, ele tinha até uma cartilha de como utilizar a casa. Então, assim, Que isso é uma referência móveis... gigante ao Le Corbusier, né? Uma máquina de morar. Total, exatamente. Ele fez essa cartilha explicando qual a cor da cortina deveria ter. Ele defendia que eram casas que ficavam frias no verão e quentes no inverno. Porque, então, Sim, aqui, pela ó, tem até. Ó, arquitetura. é que eu não sei, acho que não dá pra gente diminuir, é uma pena. Mas dá pra pegar o Essa é a quente no cartilha. inverno. Essa é a cartilha, exatamente. Bom, é incrível, assim, você lê. Depois para quem quiser, a gente pode passar esse material todo. Então, eu acho que a importância dela vem muito daí, de quem era o Flávio e de que ela é basicamente o único projeto que foi executado dele, porque a outra fica numa fazenda em Valinhos, que eu não sei como é que tá a situação. Parece que depois da morte dele eles tinham feito a promessa que eles conservariam, que eles fariam um restauro, mas que... eu nunca visitei, então eu não sei como é que tá. Mas, assim, isso é uma vila que está no meio, no coração dos jardins, que poderia ser muito vista, poderia ser visitada, só que está meio perdida ali, né? As fachadas foram desconfiguradas, muitas se tornaram restaurantes, já foi farmácia, loja de bicicleta. Enfim, as fachadas realmente... A nossa casa, que é essa aqui que você está mostrando... Ó, quer ver? Era lá. aquela lá, né? Peraí. Volta lá. É que Essa minha aqui casa da aqui em esquerda, cima. essa da esquerda é uma das poucas que restaram, que tá com a fachada íntegra, né? Dentro da vila tem ainda algumas, mas fora dela, que dá para... Não na vila interna, né? Na Essa Ministro daqui dá para mesmo, ministro, né? que dá virada para Ministro, só tem essa. As outras estão... Algumas foram 100% destruídas, outras... A que foi menos destruída foi tipo 80%. Então, assim, a gente tem uma responsabilidade muito grande agora com essa casa na mão. E, assim, ela tá conservada, original, assim, mas ela tá muito detonada, ela tá muito maltratada. Então, assim, ela precisa de muito carinho, de muito restauro, para que sei lá, as quadrias abram certo, para que fique na cor correta, sabe? Tem aí um trabalho de formiguinha de restaurar tudo, porque assim, realmente deixaram ela muito, muito maltratada por dentro. Porque ele falava muito, né, que a ideia dele era ensinar esses novos moradores a viver, tipo, a viver em sociedade, né, através dessas casas, assim. Isso, tanto que as casas da vila, que estão dentro da Na vila, Lorena. todas elas tinham uma área comum atrás, onde as pessoas podiam circular. Ah, não sei se tem foto aqui, mas acho que aqui na Acho que não tem, dá para ver lá no aqui fundo. dá para ver, Dá para ver lá no fundo. Acho que as casas da vila, elas eram assim, eram abertas atrás. Então não era individual de cada casa, era uma coisa comum que as pessoas podiam circular. Então, assim, era um pensamento muito, muito avançado para a época, né? Eu acho que hoje, eu vou excluir esse ano da nossa vida, tá? Porque esse ano a gente mudou muita coisa como a gente pensa em relação a isso. Mas até ano passado, a gente estava falando muito em espaços comuns, parques, viver a cidade. Sim. Obviamente, isso tudo mudou esse ano, mas acredito que isso alguma hora vai voltar, né? E isso ele já estava falando lá nos anos 30. Então... Não,
É incrível, é incrível. E o desafio também de fazer uma exposição num espaço com essa potência e essa carga histórica, e também o desafio arquitetônico é muito interessante, porque é um desafio, né? Mas tem um pé É, direito grandão, não tem? tem. Ele tem um pé direito duplo. Não sei se você tem foto aí. Não sei, vamos ver. Dá pra ver nessa de baixo aqui. Ela é uma nave com um mezanino passarela, assim, que envolve a casa inteira. Então você consegue desse mezanino passarela, mezanino corredor, não sei como é que chama esse elemento arquitetônico. Que são super estreitos, né? São super estreitos. A casa ela tem até para passar embaixo da escada, você tem que abaixar. Porque assim, eu passo, mas o Arnon trabalha comigo, tem 1,90 m, não passa. Thiago Então, também assim, não deve passar. Thiago também não passa. Thiago também não passa. Então tem esse elemento muito interessante dentro da casa que você consegue ver o que está na nave 360 graus. Uhum. Entendeu? Então E é muito legal isso para pensar exposições que explorem exatamente esse ponto positivo da casa, esse diferencial. assim, e a ideia em relação à galeria que está na Oscar Freire, como que vocês vão fazer? Vocês querem fazer exposições que sejam uma continuação uma da outra? Tem alguma ideia ou vai ser livre? Dependendo da exposição, dependendo do artista? Vai ser tema livre total, porque a gente não vai fazer essa separação entre aqui a gente mostra os históricos, aqui a gente mostra os contemporâneos. Não. A gente está com um diálogo muito aberto com os nossos artistas para eles escolherem qual espaço que eles preferem ocupar, né? Eles preferem expor. E os nossos artistas que já não estão mais aqui, que a gente expõe, a gente vai um pouco pelo estilo, que a gente acha que vai caber numa casa ou que vai caber na galeria. Então, tá indo um pouco por esse lado. E a gente pode fazer, sim, um dia, cara, essa ideia é muito legal, inclusive eu pensei nisso outro dia, de fazer exposições que é uma que continua nos dois espaços. É incrível, incrível. Pera, eu vou tirar um pouco daqui, eu não sei nem como que eu tiro para eu voltar. Ixi, eu acho que eu nunca mais volto. Eu consegui colocar, mas a gente vai seguir assim. Tudo bem, não tem problema. Mas é Inclusive, legal também porque acho que no ano passado a Maria da Sé, da Galeria Sé, que estava lá na Sé, mudou também, né, para essa vila do Flávio de Carvalho. Então, meio que vocês estão ali juntos também, né? Virou meio reviver essa história junto também é muito bonito. super. Ela até, quando a gente alugou, ela falou: gente, estou muito emocionada. Eu só fiquei rezando: por favor, não seja uma drogaria, por favor, não seja uma drogaria. E assim, é muito legal, é muito positivo, né? A gente ter duas galerias ocupando esse mesmo espaço, essa vila modernista, que a gente pode trazer, de repente, outras pessoas, outras galerias para dentro desse espaço, né? Com certeza. Pessoas que valorizem, negócios que valorizem o nosso patrimônio cultural, arquitetônico, porque, enfim, realmente é um tesouro que, infelizmente, a gente não protegeu, né? E foi... e é muito legal, porque a casa, ela dá, até que a Lucita falou aqui, eu vi um comentário, eu não sei se eu expliquei, não ficou claro, mas a casa, ela dá tanto para o ministro Rocha Azevedo, quanto para dentro da vila. Então, quer dizer, a gente pode fazer eventos conjuntos com a Sé, a gente vai fazer as aberturas nos mesmos dias, então a pessoa pode vir ver a abertura na Bergamin-Gomide, depois ver a casa da Bergamin-Gomide, depois ver a Sé. E ainda tem a superfície do lado, muito perto, tem a Luz Estrina muito perto, tem a Triângulo muito Casa perto. Triângulo muito perto. Estou esquecendo alguém. A Mendes está perto também, mas não está assim, só uma tão reta do lado que nem a gente. Então, assim, dessa maneira, a gente vai criando um centro cultural mesmo, né? Sim, aí faz um circuito, né, ali. Eu não sei se você está conseguindo ver onde tem uma escala de uma pessoinha ali no meio. É esse acesso que dá para a Sé, que é a parte de trás, onde vai ser a Bergamin e Gomide, né?
Isso, exatamente. Onde está a escala, não, peraí, onde está a escala é Não é onde atrás. está, é onde está atrás. Isso, perfeito. Onde está a escala é exatamente, E é os agora vocês vão fundos da casa. restaurar. Então vocês vão restaurar esse. Ixi, caiu, minha cola caiu, peraí. Vocês vão restaurar esse espaço. E vocês Sim, vão vamos. voltar, você estava me contando, vocês vão voltar à cor original. A casa ela tá verde agora, umas partes, por causa da AMA que estava lá antes, né? Que eu acho que era a cor deles, né? Do logo, da marca. A gente vai voltar as paredes, obviamente, para o estado original, que era branco. Na verdade, a nossa ideia é tentar voltar o mais original possível. A casa ela sofreu uma alteração, que a proprietária me contou. Até hoje eu tive uma reunião com ela, nos anos 50, onde foi feita uma segunda parte que não existia. Infelizmente, isso não dá para a gente voltar, Fazer. por causa do nível de obra que exige, mas a casa vai ficar linda depois do restauro, vai ficar super limpa. A ideia, na verdade, é assim, tirar. E deixar o mais limpo possível, menos interferência possível. A gente não vai usar móvel embutido, a gente vai usar só móvel solto. Não quer dizer, no momento, sei lá, se um dia a gente for embora dessa casa, que o próximo inquilino consiga usar também dessa maneira, do jeito que o Flávio falava que era para usar móveis pequenos, para não interferir no espaço. Então a ideia é essa. A gente contratou o José Armênio e o Silvio Oxman, que são quem fez. Foram eles que fizeram a reforma da Luciana Brito, que a gente gostou muito. A gente achou assim muito bem feita, com um super capricho, assim, bem acabado. E aí a gente decidiu chamar eles também, porque eles já tinham experiências em restaurar casas desse tipo. Uhum. Não, é incrível, mas e como que surgiu a oportunidade de ir para lá? Como que foi isso? Foi uma coisa que vocês já estavam procurando? Foi uma coisa que aconteceu do nada? Então, era um sonho, né? Como eu falei, era um sonho. Sim. A gente já estava achando que a gente precisava de um segundo espaço e a gente queria que esse segundo espaço fosse uma casa assinada. Fosse uma casa que fosse antiga, que não fosse uma casa nova, não fosse uma loja. Enfim, a gente queria uma coisa com história. Aí eu estava um dia na galeria, veio minha amiga Cecília Tanuri visitar a exposição, não lembro qual era a exposição que estava. Ah, foi no Norberto Nicola. Ela veio visitar o último dia da exposição do Norberto Nicola. E aí ela falou: você não acredita, a casa dos meus sonhos está para alugar. E eu morava, hoje em dia eu não moro mais, Na mas eu Ministro? morava na Ministro, do lado do Pão de Açúcar, que é Sim. a cinco casas da casa do Flávio. Então, assim, aquilo ali era meu quintal, né? Eu conhecia, já tinha visto a casa 1000 vezes, eu achava maravilhosa. Ela falou: minha casa dos sonhos tá para alugar. Eu queria morar lá. Aí eu falei: que casa? Ela falou: a casa do Flávio, aqui do lado, e apontou. Quando ela falou isso, aí eu falei: me passa o telefone do corretor agora. Passou o telefone do corretor, sei lá, isso era um sábado. Eu acho que eu mandei mensagem para ele. Na segunda-feira a gente visitou a casa, eu e o Thiago, a gente falou: não, é isso, vamos fazer. Era um desafio grande, como eu te falei, de restauro e tal. Sim. Mas a gente falou: é isso, vamos embarcar nessa aventura aí louca de ter um segundo Esse é espaço. o ano da aventura, né? Tipo, nossa, gente, tudo assim, muita loucura. E aí, acho que, sei lá, em uma semana a gente estava com o contrato fechado. Os proprietários também são pessoas que entendem muito a importância da casa se manter do jeito que tá. Então também tem essa facilidade, essa comunicação também, que a gente está na mesma página, né? Eles nunca alugaram para nenhum restaurante, nada assim que destrua a casa por dentro. Então, na hora que a gente se apresentou como galeria e como um negócio que a intenção era deixar a casa ainda mais perto do original e mais bem cuidada, aí eles embarcaram na hora também e fizeram um super negócio pra gente, que foi positivo, acho, para todo mundo. E vocês já têm alguma programação, alguma previsão de abertura? Sim, a gente está enfrentando algumas dificuldades de obra, que
né? Eu acho que todo mundo que já fez obra na vida sabe como é que é. A gente está indo em processo de orçamentos e, enfim, entender melhor a parte do projeto executivo. Eu não lembro agora. Não, acho que o detalhe. Você sabe que eu sou arquiteta, mas assim, eu sou uma arquiteta super falsificada. Não, eu também, é um absurdo, não sabia o nome disso. Mas enfim, a gente está na parte de detalhamento e a nossa intenção é que em fevereiro fique pronto. Então, em fevereiro, a gente quer estar com essa casa pronta para março abrir as portas mesmo para o público com a nossa primeira exposição na casa, que vai ser o Zé Rezende. Ah, vai ser Zé Rezende. Não sabia. Na época da Bienal. Que é o artista que eles acabaram de anunciar. Foi o último artista que vocês anunciaram a representação, né? Exato. Que também era um grande sonho, que a gente já estava namorando há muito tempo. Que é um artista que a gente ama de paixão e a gente queria muito trabalhar com ele. Foram alguns meses aí de conversa e tal, e no final deu tudo certo. E a gente está super feliz de abrir essa nova fase da galeria com esse artista que a gente ama tanto. E, Antônia, e falando sobre mercado primário, mercado secundário, conta um pouco sobre os desafios da galeria mesmo, de vocês trazerem esse diálogo entre esses artistas. Olha, eu não sei se eu falaria desafio não, mas assim, a experiência. Eu acho que eu já até falei isso numa outra live, não sei, por algumas lives. Eu confundo um pouco elas. Gente, você sabe que foram tantas lives, mas aí depois você dá uma pausa nas lives, que parece que faz milênios que, tipo, nunca houve live. Não, parece, eu tava nervosíssima antes de começar essa. Um tempo que eu não fazia. Mas o que a gente estava falando? Do diálogo dos artistas. Do diálogo. Então, eu costumo dizer uma coisa que eu gosto de repetir, porque eu acho que é verdade. Arte boa não tem idade. Uhum. Então, assim, a gente consegue mostrar Lígia Clark e Zé Rezende junto. A gente consegue fazer isso. Porque arte boa não tem idade. Então, assim, acho que a questão de um ter nascido num... sei lá, que nem o Flávio, que nasceu em outro século, né? Nasceu em 1899. A arte boa, ela permanece, né, durante o tempo. A gente fez uma exposição com ele, que tinha uma obra dele, que tinha um retrato dele, que ele era muito famoso por fazer os retratos, né? Onde ele tentava trazer toda a psicologia da pessoa à tona nesses retratos, com obras do Marco Chaves, que é um artista super contemporâneo. Na nossa exposição dos retratos, não sei se você lembra dessa exposição que a gente fez. Então, assim, isso faz sentido. Se você coloca isso num contexto, isso tem uma linha de pensamento, e se aquilo faz sentido, não tem nenhum problema obras de períodos completamente diferentes coexistirem. E eu acho que isso é muito legal. Até uma coisa que eu trago muito na Caixa de Pandora, né? O projeto de intervenção que eu faço na coleção dos meus avós. Mas que são tempos completamente distintos, mas que eles coexistem ali no mesmo lugar e eles têm um diálogo super direto. Sim, até porque nada vem do nada, né? Uhum. Tudo vem de alguma coisa. Sim. Então, como eu falei do Flávio, que bebeu no dadaísmo, no surrealismo, no expressionismo alemão, no Bauhaus. Então, assim, os artistas, eles estudam, né? Eles vêm de algum lugar. Então, uma coisa leva a outra. Então, tem muitos diálogos que podem ser feitos de artistas contemporâneos, jovens, com artistas históricos que mostra também. Então, a gente vai continuar fazendo os dois. A gente vai continuar com as nossas exposições históricas e a gente vai agora... Eu estou falando, muita gente perguntou, mas vocês estão mudando? Eu falo, não, a gente não está mudando, a gente está adicionando. Sim, com certeza, é complementar. Está mudando. Não, é complementar, né? É complementar e é mais, não é? A gente não vai deixar de fazer nada que a gente fazia antes. A gente vai fazer mais coisa, que é um modelo super comum fora do Brasil. Uhum. As galerias, elas fazem secundário e fazem primário, todas elas. David Berner, Gagosian, Pace, Hauser.
todas essas fazem. Então, assim, essa coisa do secundário, do primário, eu vejo que isso está acabando. E eu gosto de acreditar que a gente a gente tem uma responsabilidade aqui de fazer com que isso acabe mesmo. Porque não importa se saiu do ateliê, se saiu da casa de um colecionador. Não importa. Essas obras elas têm que circular, elas têm que encontrar seu melhor coleção. Às vezes as pessoas elas precisam vender mesmo, porque, cara, milhões de motivos, sabe? Então isso tem que ter, esse ecossistema ele tem que funcionar. Então o secundário é super importante para fazer essa realocação das obras. Dessas obras importantes, em lugares onde elas merecem habitar. Sim, gente. Agora na Tefaf, a gente vai mostrar uma obra da Tarsila. Entendeu? A gente tem que, né? Como é que vai ser essa comercialização se não existisse secundário? Como é que se daria essa comercialização? Isso é uma venda super importante, que faz diferença para o mercado, que faz diferença para o nosso país, ter uma venda dessa, de uma Tarsila desse nível. Então, eu acho que esse preconceito, eu sofri um pouco desse preconceito no começo. Eu lembro quando eu perguntava o que a gente fazia e quando a gente respondia, era meio, às vezes olhavam com cara feia, sabe? Tipo, ai, mas vocês fazem secundário, mas vocês nos ajudam os artistas. Falou, talvez não de uma maneira direta, né? Mas indiretamente é um agente desse ecossistema que é muito importante. Não, e mesmo porque também vocês têm o que a gente estava falando no começo da nossa conversa, né? Essa penetração e essa projeção também não só no mercado brasileiro, mas fora também. Então, de levar esses nomes importantes também, seja de jovens artistas ou de artistas já consagrados para fora, às vezes entrar dentro de uma instituição, né? Pode ser uma coleção privada, mas pode ser uma coleção também pública. Então, existe esse papel muito importante que vocês fazem. Sim, inclusive eu não posso falar, obviamente, ainda para onde mas a gente tá fechando duas vendas para duas instituições muito importantes, de obras muito importantes, da Lygia Clark e da Mira Schindler. Então, são dois museus que não têm obras dessas artistas, que vão ter pela primeira vez obras dessas artistas nos seus acervos. Então, isso muda o jogo. Ações como essa, obviamente não é só uma ação, né? Falando assim, são várias. A gente tem que fazer muito mais dessas, mas foi uma mudança grande, assim, de grandes aquisições por parte dos museus procurando mulheres latino-americanas dos anos 50. Incrível, não, incrível. O trabalho que vocês fazem é de tirar o chapéu, realmente. O seu também, né? Você sabe que eu sou muito fã, então assim, eu sempre falo bem, porque realmente é um trabalho muito, muito conciso. Likewise. E conta, tem algum projeto novo com algum desses artistas, com Pedro Caetano, com o Cipes? A gente falou muito rápido do projeto que o Cipes está participando na Avenida Paulista. Não sei se você quer comentar alguma coisa sobre essa exposição. É uma exposição sobre democracia que acontece todo ano, e esse ano ele tá participando com tipo um outdoor, assim, com uma figura com uma cabeça aberta, tá bem a la Cipes, assim, que eu achei incrível, porque muito, né, a nossa nesse momento que a gente precisa acho que sair um pouco da política e parar de tratar assuntos que não devem ser politizados como política, parar de politizar a vacina, parar de politizar ecologia, principalmente, que foi tema do nosso OVR de Basel, né, sobre a natureza. Então, a gente precisa abrir nossa cabeça e parar de pensar pequeno. Eu achei um projeto lindo e achei a ilustração que ele fez acertada. Também achei. Mas de projetos novos, bom, a gente tem a abertura com o Zé Rezende. Vocês estão encerrando agora a Matrioska, não? A gente está encerrando agora a Matrioska e a gente abre Marconi Moreira em Quando novembro. que encerra a Matrioska? Só para esse sábado?
Fechou? Eu acho que Ah, é antes do feriado. O feriado é quando? feriado é segunda. Então Então é é sábado. sábado. Então é sábado. Sábado a gente encerra o Matrioshka, que foram 3 atos, então foi uma Conta exposição longa. rapidinho, porque eu não sei se todo mundo que tá aqui sabe. A Matrioshka foi um projeto, foi uma exposição pensada pelo Ricardo Sadenberg, que é o diretor do Projeto Vênus, que é uma galeria embrionária que nasceu esse ano, no meio da pandemia. Ele abriu, acho que, sei lá, que fecharam. Foi no dia seguinte teve que fechar, né, eu acho. Aí a Camila falou, 31/10. É isso, né? Sábado, não é isso? Esse sábado, é. Tá, exatamente. E é uma exposição que tem esse nome Matriótica, porque é uma exposição que sai dela mesma. Então, esse era o conceito dela. Eram 4 artistas jovens, mulheres, do Projeto Vênus. Só que o Ricardo tratava... É uma coletiva, mas são 4 individuais. São 4 individuais numa coletiva. Então, essa exposição que ela vai se transformando. Então, ela foi feita em 3 atos, onde as obras, elas de um ato para o outro, elas Mudavam de posição. mudavam de posição, entrava coisa nova, saía. Às vezes tinha interferências de outras artistas em obras que não eram delas, que eram de outra artista. E aí, no final, todas as obras ficaram expostas num grande assim, salão. E foram as artistas que escolheram, né, o lugar Sim, elas que do último montaram. ato. Elas que ficaram lá montando, ninguém deu nenhuma opinião. Fiquei quietinha, Thiago ficou quietinho, Ricardo também ficou quietinho, acho. Mais difícil Ricardo ficar quietinho, mas acho que Mas para quem não foi, vale muito a pena. Assim, até sábado, vale muito a pena. vale muito a pena, porque são 4 talentos mesmo, São. super em ascensão, em começo de carreira. A Flora já tem mais, eu acho, mais estrada aí, ela já é um pouco mais velha que as outras meninas, mas todas valem muito, muito a pena conhecer. Concordo. Não, quem não foi, vá até sábado. E aí depois temos Marconi Marconi Moreira. Moreira. Temos Marconi Moreira em novembro, que a gente está muito animado também. Já era uma exposição que a gente estava marcado há tempos. E com a pandemia também começou deu problema, enfim, teve que adiar. E aí a gente finalmente conseguiu tirar do papel. A gente está muito feliz com essa exposição. Ele também é um artista que também merece muita visibilidade. Não está nesse eixo aqui, né? Rio, São Paulo, Minas Gerais. Então, um artista que está em outro contexto, né? Geográfico, social. Então, acho que vale muito a pena ver essa produção. Abre dia 12, Camila, me ajuda. Dia 12, né? Dia 12 de novembro, ela colocou aí. Acertei. Acertei. Não, 12 de novembro. 12 de novembro, É agora. agora. Agora, que é 2 semanas. Ai, ai. Não, maravilhoso. Antônia, eu acho que é isso. Você quer acrescentar mais alguma coisa que a gente não falou aqui? Deixa eu ver nas minhas Também tem todas as anotações. feiras online que vocês estão participando, né? Vocês não estão participando Tefaf, Está Basel, participando de Tefaf FIAC. agora, Art Basel 20C, que é uma versão do Art Basel que é só para o século XX. Então, só obras produzidas no século XX. FIAC, FIAC, não. FIAC a gente não tá. não? FIAC a gente não tá, não. E o mais importante, que é o nosso próximo projeto, e é o que encerra o ano, é o último, é o Pedro Caetano com a Miami, com o Art Basel Miami Online, que a gente está preparando um OVR muito especial. Não, gente, o Pedro Caetano, para quem não conhece o trabalho, ele é gênio. Ele tem umas sacadas assim incríveis. Não, Incríveis. ele também é um artista multidisciplinar. Totalmente. Ele não tem uma rádio agora? Ele tem uma rádio que é maravilhosa, Rádio Elanches. Quem puder, siga no Instagram, ouça no seu domingo e dê muita risada. E aprenda também, né? Porque ele é muito... Camila, manda aqui pra gente a rádio, pra quem quiser pegar o nome. Boa. Por Manda favor. Aí, Rádio Lanches. E ele é uma pessoa muito inteligente, mas também, mas assim, ao mesmo tempo que ele é muito inteligente, muito erudito, ele também se comunica com a massa, sabe? Ele se comunica com a garotada, ele entende o que está acontecendo no mundo.
assim, sabe? Aquela pessoa que tem o último GIF, o último sticker do momento, Aham. manda, sabe? É ele. Além de ter um humor ácido, ácido de corroer, assim, qualquer material. Mas ele é uma pessoa que vale a pena, um puta pintor, desculpa, não posso falar isso na live do Guatemi. É um ótimo pintor. Tudo vale aqui, tá tudo certo. Carlinhos deixa. Ele é um pintor incrível. Então, assim, ele realmente tem várias facetas que vale a pena conhecer cada uma delas. Máximo. Então, em dezembro temos Pedro Caetano. Dezembro temos Pedro Caetano e a gente está com um projeto de fazer um OVR muito especial, totalmente diferente do que... Eu imagino que deve ser umas coisas de animação. A gente tá estudando com base como é que isso vai funcionar, mas se rolar vai ser muito incrível esse projeto. Estou bem animada. Muito legal, muito legal. Enfim, muitos projetos, como você pode ver. Acho que não Muitos sei se estão projetos. acompanhando, conseguiram acompanhar. Por isso que eu falei, não, projeto. precisamos chamar a Antônia aqui para contar um pouco. Espero que eu tenha contado direitinho. Foi maravilhosa. Então tá. Gente, então fica o convite para todo mundo ir à galeria, que a galeria está aberta. De que horas a que horas a galeria está aberta? 10 Como às que 7. funciona? 10 às 7. Então, Voltamos tempo integral agora, né? Que a gente pode abrir. Então, tá 10 às 7, período full. no sábado também, não No até às sábado 7? de 10 às 3. Sábado de 10 às 3. Legal. Então tá bom. Então veremos ainda muitos projetos, Bergami e Gomide. Queria agradecer aqui o Guatemi por esse convite, agradecer a Cura também, você, Camila, obrigada pelo espaço, por poder falar um pouco aqui do nosso projeto, também da Vila Modernista, que é o nosso novo xodó. Espero, enfim, que a gente possa falar em breve para contar mais projetos. Com certeza. E ao vivo, quem sabe ao vivo, presencial na Vila Modernista. Será que alguém fez alguma pergunta que... Não, eu acho que não. Não? Tá. Não, a Cris está falando que ela amou o stand de vocês na Arte Rio, realmente estava incrível. Obrigada, querida. Obrigada por ter vindo lá. Não, eu acho que não. Então tá. Acho que é isso. Amei estar com vocês. Obrigada, gente. Obrigada a você, obrigada a todos que participaram. Beijos! Como é que eu saio aqui? Que bom que a gente conseguiu fazer esse negócio da imagem, né? Eu fiquei super contente. Mandou super bem, cara. Mandou super bem. Como é que eu saio daqui agora? Eu vou desligar aqui. Olha a Ana Carmen aqui. Ah, tá. Eu vou desligar e a gente sai juntas. Tá bom. Beijos. Beijo.